Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Antes de dar início à minha fala, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer Marcelo Chaves, aqui do meu lado, Solange Ananias, Rodrigo Garcia e a Kátia Barbosa, todos aqui do Arquivo Público do Estado, pelo convite, pela parceria, para contribuir com a organização desse evento. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também a Josiane Rosa, do Instituto Butantan, que trouxe a exposição Mais que Humanos, que deve ficar aqui durante todo o mês de maio, né? É isso? Até 23 de junho. Até 23 de junho. Enfim, agradecer a minha orientadora, professora Malu, que está aqui comigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O tema escolhido para a minha fala hoje é Loucura e Periculosidade em Análise, o que os arquivos têm a dizer. Esse tema é um tema que tem uma relação estreita, né, com um projeto de doutorado que eu faço hoje no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e eu fiz aqui um pequeno recorte, né, para poder apresentar na tarde de hoje. E considerando que a minha fala, né, o que o título da minha fala sugere, né, o que os arquivos têm a dizer, ou seja, eu estou sugerindo que a gente olhe e escute o que os arquivos têm para mostrar, eu acho importante dizer para vocês e explicar que arquivos são esses, de onde vieram, né, enfim, de onde eles saíram. Então, voltando um pouco, né, da história, a minha história pessoal, o meu contato com esses arquivos começou em 2010. Na época, eu fazia visitas frequentes ao manicômio judiciário aqui de São Paulo, mais conhecido como Hospital de Custódia, professor André Teixeira Lima, e eu sempre levava os meus alunos, né, para fazerem uma visita, para a gente fazer discussão, e numa dessas visitas, um dia, na ala de pacientes crônicos, eu me deparei com uma grande quantidade de documentos, como vocês podem ver aí pela foto, né, uma quantidade enorme de documentos que estavam localizados num velho galpão lá do hospital, numa situação muito precária. E quando eu tive contato com esse material, fiquei muito impressionada, né, primeiro pela riqueza e, ao mesmo tempo, muito preocupada com o cuidado e com a preservação. E, apesar disso, né, fiquei feliz quando encontrei duas pessoas que trabalhavam lá no Hospital de Custódia, duas psicólogas, na verdade 3 pessoas, né, 2 psicólogas e um psiquiatra, Ângela Teixeira e o Dr. Garcia, que estavam muito empenhados em preservar esse material, e mesmo não tendo nenhum conhecimento específico em arquivística, né, enfim, um era psiquiatra e a outra psicóloga, cuidaram como puderam desse material durante esse tempo. Então, acho que é importante trazer um pouco dessa história, porque se esse material ele existe ainda, de fato, é porque teve bastante empenho, né, de outras pessoas envolvidas para que ele não se perdesse. E aí, nesse momento, eu, comecei a desenvolver um projeto junto com os alunos, e a gente fazia visitas frequentes, e além dessas visitas, a gente começou a fazer análise desse material. Foi uma análise que a gente fez de 1897 a 1920, e o objetivo, como era um material ainda não trabalhado, né, um material completamente virgem, foi fazer um levantamento inicial de pontos importantes, de alguns aspectos básicos de estrutura do documento, para saber como ele se organizava. Então, nesse levantamento inicial, a gente identificou, por exemplo, o nome, idade, diagnóstico clínico, tempo de internação, enfim, e outros elementos, né, que serviram de apoio depois. Então, essa é uma foto tirada lá em 2010 e 2011. Aqui também, né, uma outra foto que ilustra esse momento de pesquisa, que foi muito legal, muito importante, muito bacana para nós. E aí, ao final do trabalho, a gente deixou, né, junto com a equipe, como uma contrapartida pelo trabalho, até porque na época se esperava que se pudesse montar um arquivo lá mesmo, né, existia um desejo, uma intenção da equipe de que se pudesse montar um arquivo lá mesmo no manicômio judiciário. A gente deixou com a equipe essa análise, né, que tinha sido feita de 1897
até 1920. Então, o que eu acho legal também comentar é que, assim, parte desses documentos, que são muitos, acho que aproximadamente 2.252 prontuários, parte desses documentos se referem, né, ou pertenceram a uma ala do Juqueri que era destinada a receber pacientes que tinham cometido algum tipo de crime, algum tipo de delito, e parte desses documentos são derivados ou originados, né, já do manicômio judiciário na década de 30. Então, só lembrando um pouco de história aí, né, quer dizer, o primeiro manicômio judiciário no Brasil é do Rio de Janeiro, década de 20, no estado de São Paulo, o manicômio judiciário na década de 30. Então, alguns desses prontuários pertenceram a essa ala do Juqueri, destinada, né, aos pacientes que tinham cometido algum crime, e parte desses, especialmente da década de 30 em diante, são de pacientes do manicômio judiciário do estado de São Paulo. O que me parece importante também dizer é em relação a essa estrutura, né, chamada manicômio judiciário, que efetivamente surgiu lá no século XIX, no Brasil aqui no século XX, e que, de certa forma, é uma representação de duas formas de poder que ganharam força ainda no século XIX, o direito penal e a medicina. Então, o manicômio judiciário é esse espaço híbrido, né? E esse espaço que guarda, vamos dizer assim, né, esse precipitado, essa combinação de loucura e criminalidade. Ou seja, um espaço altamente complexo, controverso e esquecido, infelizmente. Bom, os manicômios judiciários, eles ainda existem, né, eles estão aí, na ativa. Aqui no estado de São Paulo existem 3. O Hospital de Custódia de Taubaté, o Manicômio de Franco da Rocha, né, o professor André Teixeira Lima, e, além dele, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Franco da Rocha 2, que é onde se pratica a desinternação progressiva. Alguns dados contemporâneos sobre esse assunto, que acho que vão ajudar a balizar uma parte do que eu vou falar depois. O Brasil é, hoje, o 4º país do mundo com pessoas, né, em situação de privação de liberdade ou de pessoas encarceradas. Ou seja, estamos bem no ranking, né, de encarceramento. O 4º lugar do mundo não é pouca coisa, representa muito, infelizmente. E existem hoje aproximadamente 3.000 pessoas que cumprem medida de segurança. É interessante notar que é possível que seja muito maior, né, esse número seja muito maior do que 3.000, porque geralmente esses dados eles são extraídos de uma base que é alimentada anualmente por todos os hospitais, enfim, mas os hospitais daqui de São Paulo não costumam fazê-lo por algum motivo, né, por alguma razão, que até em recente entrevista eu estava entrevistando um profissional que trabalha num hospital de custódia aqui de São Paulo, e ele falou, olha, Dani, é estranho, né, porque a gente tem dados de vários hospitais do Brasil, mas dos hospitais de custódia do estado de São Paulo, efetivamente esses dados não chegam por algum motivo, né, que certamente deve existir. E certamente me parece que é político também, né? Enfim. Bom, o fato é que dessas 3.000 pessoas que hoje cumprem medida de segurança, existe um dado que elas só podem sair do manicômio, né, só podem ser desinternadas, se houver um entendimento de que elas deixaram de ser perigosas, ou seja, de que houve o que a gente chama de cessação de periculosidade. Essa ideia da periculosidade é uma ideia, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, né, mas só para tentar pontuar aqui, é uma ideia que existe desde o século XIX e, especialmente da década de 40 em diante, ganhou um encaminhamento jurídico. Então, na década de 40, a gente teve uma revisão importante do Código Penal, e a partir da década de 40 se definiu o seguinte, quer dizer, toda pessoa
que comete algum tipo de crime, que comete algum tipo de delito, e que no momento do crime, né, não sabia o que fazia, ou não gozava de pleno juízo, né, ou não podia se autodeterminar, vamos dizer assim, cometeu um crime porque no momento do crime não podia se autodeterminar. Essa pessoa, juridicamente, ela pode ser considerada inimputável, se assim o juiz entender, né? E uma vez que ela é considerada inimputável, a ação, o encaminhamento jurídico para casos como esse é o manicômio judiciário. E lá ela vai cumprir o que a gente chama medida de segurança. Certo? Bom, a medida de segurança, então, ela foi formalmente instituída aí na década de 40. Anterior a isso, anterior à década de 40, não existia ainda uma medida de segurança propriamente dita, ou seja, não existia um encaminhamento jurídico propriamente dito, mas havia já, né, um recolhimento ao hospital e a ideia de que quem tem que cuidar dessa pessoa que oferece algum tipo de risco, ou é o hospital, ou é a família. Então, anterior à década de 40, funcionava dessa forma. Na década de 40, o encaminhamento jurídico diz, bom, se a pessoa é inimputável e se ela oferece algum tipo de risco, que seja mandada para um lugar onde ela possa ser tratada e não ofereça mais nenhum tipo de risco social, porque a sociedade não pode conviver com essa ideia. Esqueci dos slides, gente. Nossa, já falei muito para além dos slides, agora que eu percebi. Sim, aí esse slide é o slide que fala, né, sobre o Código Penal Republicano de 1890, que eu acabei de comentar com vocês, e sobre a década de 40, sobre o novo Código Penal, e sobre o entendimento que se teve, né, e o encaminhamento jurídico que se instituiu a partir daí, desse período. Bom, então a gente pode dizer que, basicamente, desde o século XIX, existe aí um sujeito que eu chamaria aqui de sujeito da periculosidade, que tem sido retirado, que tem sido sequestrado, né, para o manicômio, e lá tem passado boa parte da sua vida, boa parte dos seus anos. Apesar, né, da aprovação da Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, né, que foi aprovada em 2001, prevê que essa internação não deva acontecer, e não deva acontecer por tanto tempo. Quer dizer, a Lei 10.216, ela está aí, ela diz, olha, a gente precisa desinternar, a gente precisa criar recursos substitutivos de cuidado, de tratamento, que sejam mais efetivos. Trancamento não é tratamento. E, obviamente, a gente até vê algumas respostas e algumas melhoras, né, nesse sentido. Houve, sem dúvida, alguns avanços aconteceram, mas no que se refere especificamente à questão do manicômio judiciário, a situação é ainda muito alarmante. Parece que não anda, né? Parece que não tem avanço nenhum. De fato, é um lugar completamente esquecido. E só quando a gente entra lá, quando a gente visita, é que essa verdade se reafirma com muita força. Né? Não sei quantos aqui já foram, já visitaram o manicômio judiciário, mas é muito triste, né? De fato, é muito triste. Bem, e aí, enfim, entra, né, essa noção que eu acabei de comentar com vocês, que é essa noção de periculosidade, que é importantíssima para esse aspecto, né, que eu falei para vocês, que é o aspecto do critério de cessação ou de desinternação. Então, para entender um pouco da emergência dessa noção de periculosidade, eu peguei dois conceitos aqui do Foucault que tratam desse assunto, né? Então, primeiro deles, o Foucault ele vai dizer o seguinte, num livro chamado Os Anormais, um texto de 1975, e nesse texto ele vai falar sobre a relação do ser humano com o crime e sobre a emergência do direito penal, né? Como é que a gente lidava com o crime, quais eram os encaminhamentos que se dava, né, para uma pessoa que tinha cometido algum tipo de crime, e como é que isso acontecia. Então, no século XVII, a relação entre crime e castigo não tinha, né, vamos dizer assim, uma medida de igualdade. O que isso significa?
significa que se uma pessoa, lá no século XVII, cometesse algum tipo de crime, ela seria punida, muito provavelmente, de acordo com a vontade do soberano. E a vontade do soberano era sempre a pior vontade possível, né? Era a vontade de ser ainda mais bárbaro, ainda mais atroz do que o próprio crime praticado. Então, ao contrário do que a gente vê hoje, né, quer dizer que existem perspectivas, se uma pessoa comete um furto, se uma pessoa comete um homicídio, se uma pessoa tem lá um encaminhamento jurídico, tem uma pena, existe uma ideia, ela vai cumprir 7 anos, vai cumprir 10 anos, vai cumprir 15 anos, enfim, né? Hoje o direito vai legislar sobre isso e vai fazer essa medida, né? Essa medida entre o crime e o castigo. No século XVII isso não acontecia. Então, no século XVII, um criminoso ele seria punido, muito possivelmente, né, em função da vontade de um soberano, e no momento em que o soberano punia, ele, com frequência, ele revocava a própria cena criminosa, e não só revocava a cena criminosa, como tentava barbarizá-la de alguma forma. Então, se uma pessoa roubasse, né, muito provavelmente ela poderia ter os dedos cortados, e outras partes do corpo também, porque nesse castigo se revocava o crime, né, porque se rouba com as mãos, quer dizer, teve os dedos amputados, mas foi para além disso. Então é nesse sentido, né, que o Foucault fala que existe a revocação do crime e a sua barbarização. Então o que a gente percebe aqui no século XVII é que essa revocação do crime associada dessa barbarização, né, no castigo, era uma forma importante do soberano mostrar a sua força e mostrar o seu poder. De fato, né, quer dizer, no castigo, ele se revelava ainda mais implacável e ainda mais atroz do que o próprio criminoso. No século XVIII e no século XIX, algumas mudanças importantes começam a acontecer, e 2 disciplinas científicas se desenvolvem, né, ganham uma extensão, ganham força, ganham poder. Essas 2 disciplinas são direito e medicina, né? Então, no século XVIII, o direito clássico, né, começa a avançar. No século XIX também. Eu não vou falar assim, detalhadamente do século XVIII e do século XIX, né, meio que juntei as 2 coisas aqui só para facilitar, mas, enfim, a principal mudança que acontece aí nesse período, né, especialmente no século XIX, é o estabelecimento de uma medida entre o crime e o castigo. E, no momento em que existe o estabelecimento de uma medida, né, ou de uma pena, de um jeito de apenar, né, ou de penalizar, a partir de uma medida, começa a haver também um interesse maior pela chamada dinâmica do crime. Então, no século XIX, o crime ele deixa de ser visto só como uma escolha do sujeito, né? Como uma escolha que ele fez em função da sua condição de liberdade, de livre-arbítrio, enfim. O século XIX é um momento em que se começa a pensar que se alguém cometeu um crime, muito provavelmente esse crime é fruto da sua personalidade ou do seu funcionamento. Então começa a haver um interesse grande, não só pelo crime, mas principalmente pelo criminoso. Quer dizer, quem é essa figura criminosa, né? Por que será que fez isso? E aí, quer dizer, cada vez mais a psiquiatria, né, a medicina, mas em especial a psiquiatria, é convocada pelo direito a prestar contas e a dizer sobre o que será que acontecia. Quer dizer, crimes bárbaros, né, crimes horrendos. O Foucault escreveu, né, o texto do Pierre Rivière, que degolou e matou a mãe, o irmão e a irmã. Quer dizer, esse livro é uma referência muito importante e que mostra muito bem como a medicina faz essa entrada, faz esse ingresso gradativo no campo do direito penal. Então, aqui no século XIX, o conceito de periculosidade, que eu coloquei no slide, né, para vocês, o conceito de periculosidade nasceu no final do século XIX na Escola Positiva de Direito Penal. Para o direito positivo, o delito é sintoma da periculosidade própria ao sujeito. E, nesse sentido, caberia à ciência, e mais especificamente à psiquiatria, desvendar as causas
que levavam à criminalidade. Então é isso, né? Me parece que essa frase, ou seja, o delito é sintoma da periculosidade própria ao sujeito, essa frase resume o pensamento da criminologia do século XIX e também dos dias de hoje, né? Porque se a gente parar para pensar, esse pensamento, essa ideia aqui, ou seja, essa referência, ela continua em vigor, muito forte, muito intensa, né? Altamente explorado pelo imaginário do cinema, a gente vê o tempo todo, né? Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, tem sempre lá uma figura enigmática que mata várias pessoas, enfim. Então, esse imaginário, essa ideia, né, de que o delito é um sintoma de uma periculosidade própria ao sujeito, ela ainda permanece, ela não é uma exclusividade do século XIX. Ela está aí. Bom, no momento em que, enfim, né, a medicina passa a ser cada vez mais convocada para falar sobre a figura do criminoso, duas teorias importantes marcam esse período. Uma teoria, a teoria da degenerescência do Morel, que já foi comentado pela Cris, né, hoje, na manhã de hoje, de 1857. E uma outra teoria muito importante é a teoria do delinquente nato, do Lombroso, de 1876. Bom, a teoria do Morel, o Morel, discípulo do Esquirol e do Pinel, né, vai dizer o seguinte: componentes biológicos e genéticos tendiam a piorar na medida em que eram transmitidas de geração a geração, causando a degeneração progressiva. Então, a teoria da degeneração vai partir desse pressuposto, né, que, olha, essa espécie degenerada é uma espécie que pode se proliferar. Se pode se proliferar, a gente tem que tomar cuidado e tem que dar um jeito, né, porque senão, onde esse mundo vai parar? Enfim, a teoria da degenerescência vai partir desse pressuposto, de que esse processo é um processo progressivo e sem volta. E a teoria do delinquente nato, do Lombroso, é muito interessante quando a gente começa a ler o texto, né, do Lombroso, Um Homem Delinquente. Eu aconselho que vocês leiam. É um texto muito legal e muito curioso, porque já no primeiro capítulo, né, do livro dele, de 1876, ele coloca, é um capítulo que fala sobre como a natureza de matar é própria, inclusive aos organismos inferiores. E aí ele diz: se a possibilidade de matar é dada pela própria natureza de qualquer forma de vida, inclusive das plantas carnívoras, porque ele começa o exemplo dele falando de como uma planta carnívora pode ser letal quando uma abelha, um inseto, pousa na folha. Esse é o exemplo, né, do Lombroso, o ponto de partida dele do texto. Então, se a possibilidade de matar é dada pela própria natureza de qualquer forma de vida, assim também se sucederia com humanos. Bom, então, está aí, né? Acho que essa frase resume, quer dizer, a possibilidade de ser um criminoso está dada pela própria natureza. E aí, caberia investigar e tentar mapear quais são as características do corpo, principalmente, como esse corpo denuncia a possibilidade desse crime acontecer. Então, essas duas teorias, né, a degenerescência de Morel e a teoria do delinquente nato de Lombroso, são importantes referências na área da criminologia e que certamente vão ser altamente convocadas e buscadas, né, para justificar uma série de internações que se tem aí nesse período. Bom, a partir do momento que a gente diz, ou que se estabelece, que existe uma periculosidade no sujeito, que uma pessoa pode ser perigosa, que uma pessoa pode ser letal, o próximo passo, né, que a medicina dá é dizer, bom, se ela é perigosa, se ela é letal, a gente precisa arrumar um jeito de investigar, a gente precisa arrumar uma forma de saber como avaliar essa periculosidade. E é mais ou menos isso, né, que o exame médico legal se propõe a fazer no século XIX. Ou seja, o que seria, né, esse exame médico legal? A instituição do exame médico legal como procedimento de avaliação capaz de identificar os riscos ou potencial de periculosidade data do século XIX. Então, basicamente, nesse processo de investigação realizado pelo psiquiatra, ele passa a fazer um levantamento
uma análise, claro, do crime e do criminoso, e ao final dessa investigação, ele diz, né, se existe ou não risco, se existe periculosidade ou se não existe periculosidade. Se existe periculosidade, a pessoa permanece internada, se não existe, ela pode sair. Tudo bem com o tempo? Ah, tá. 10 minutos, tá. Ok. Sobre o exame médico legal, o Foucault tem uma outra contribuição que é muito interessante. Que, de novo, né, reitero, essa contribuição do Foucault está no texto dele, Os Anormais, de 1975. Então, o Foucault vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o exame médico legal tem uma característica interessante e um tanto quanto estranha, porque permite dobrar o delito ao apoiar-se num vasto levantamento da vida do acusado anterior ao próprio crime. E aí o Foucault complementa, né? Nesse caso, tudo se torna uma evidência de sua culpabilidade e, por isso mesmo, corrobora para a criação de um perfil criminoso. Apesar da lei formalmente não incluir o princípio da retroatividade na punição, essa criação psicológica produzida pelo exame médico legal tem desdobramentos jurídicos porque propõe ao juiz um objeto de periculosidade. Então, do que o Foucault está falando aqui, né? O Foucault, ele, enfim, fez uma análise extensa de vários exames médicos, de vários laudos médicos, e o que ele está dizendo é que no momento em que você começa a ler esse material, no momento que você começa a ler esses laudos, né, dessas pessoas que foram avaliadas em relação à sua periculosidade, você começa a encontrar uma série de elementos e uma série de narrativas sobre a vida do sujeito perigoso que são anteriores ao próprio crime e que, de alguma forma, parecem duplicar o seu delito ou ampliar o seu delito. E tudo aquilo que ele fez antes do crime se torna um atestado, uma evidência da sua periculosidade, né? Então, qualquer coisa que ele tenha feito, né, anterior ao crime, qualquer infração, qualquer deslize, se torna um atestado de que olha só o que ele fez, está vendo? Ele já era perigoso desde pequenininho. Desde pequeno ele bateu no colega no colégio. Ah, tá vendo? Ele sempre foi um menino muito mau. Então, é nesse sentido, né, que o Foucault vai dizer que o exame médico legal ele produz uma narrativa sobre a loucura e sobre o sujeito da periculosidade para além do próprio crime e como esses fatos, né, essas ocorrências da vida vão sendo reeditadas e elas vão sendo reposicionadas de forma tal a constituir o que a gente chama de objeto de periculosidade. Então, no momento em que o juiz recebe um laudo para fazer uma avaliação sobre um suposto criminoso, né, ou sobre um criminoso, quer dizer, ele não tem ali uma análise só do crime para fazer, mas ele tem um objeto de periculosidade, né, em torno do qual ele vai legislar, ele vai, enfim, né, tomar uma decisão. Bom, pensando nisso, né, eu trouxe aqui alguns dados, algumas referências sobre os arquivos que eu li, especialmente esses de 1897 a 1920, mas, enfim, eu não fui muito linear, eu trouxe aqui alguns achados, algumas coisas que eu acho que poderiam ser interessantes para dividir, que falam, né, que tem relação com isso que eu acabei de apresentar. Então, de fato, né, quando a gente começa a ler um prontuário clínico, a dificuldade é muito grande, vocês devem ter olhado alguns prontuários que estão exibidos aí fora. Primeiro porque quando a gente pega um prontuário para ler, quer dizer, não existe um encadeamento lógico, ordenado das coisas, né? Você começa a ler e está lá. Existe uma organização do material, tem coisas, né, que vêm antes, depois, enfim, é uma confusão danada. Então, quer dizer, é uma tarefa importante, mas muito difícil, porque você precisa criar uma história a partir de um documento, de um objeto de análise de investigação que tem muitas lacunas, especialmente os prontuários de pacientes de um manicômio judiciário, especialmente prontuários de pessoas que cometeram algum tipo de crime. Então, são 50, 60 anos de internação e, às vezes, você fica surpresa, né, com a quantidade de folhas que tem o prontuário. Você fala, nossa, mas 50 anos de história se resumem a
sei lá, 40 páginas, enfim. E aí, num primeiro momento, quando eu comecei a ter contato com esse material, eu fiquei muito aflita, porque você fala, nossa, mas como é que eu vou conseguir, né, como é que eu vou conseguir recontar essa história se tem tantas lacunas? E aí, até conversando com a Malu, né, na nossa supervisão, uma vez ela colocou que, assim, que realmente é nessa lacuna, nessa ausência, que a história se faz, né, e é muito importante. Então, hoje eu consigo conviver melhor com essa ideia, mas no começo foi um pouco aflitivo para mim. Enfim, então, olhando esse material, a gente percebe que 3 discursos sobre a loucura ocupam boa parte dos registros dos arquivos clínicos. O discurso do médico, do juiz e do policial, né? É muito interessante porque quando a gente olha os prontuários, especialmente os prontuários da década de 40 e 50, quando a medicação começa a ser introduzida com maior frequência, aí sim existe também o registro da enfermagem. E páginas, né, sobre o horário em que a medicação foi administrada. Então é isso, quer dizer, a partir da década de 40 e 50, notei essa mudança, que aí sim, né, tem um registros frequentes, né, aí sim aparece esse dado. Mas, enfim, em suma, o médico, o juiz e o policial, muitos ofícios, né, ofícios de entrada, ofícios de saída, ofícios de recebimento, enfim. Aqui, né, em anos de internação, os registros clínicos sobre a evolução clínica são raros, como eu falei para vocês. Então, alguns prontuários, de fato, são muito lacônicos nesse sentido, né? Existe uma forte influência do pensamento higienista, que já foi tratado aqui no início, né, na manhã de hoje, e, especialmente, até 1920, existe uma intensa sequestração de estrangeiros no manicômio, muitos estrangeiros internados no manicômio. Se a gente pensar que a cidade de São Paulo era muito menor, né, do que hoje, muito menor do que hoje no início do século, é estranho que se tenha tantos estrangeiros internados como a gente observa pelos prontuários. E essa questão, né, higienista e eugenista também, ela é muito evidente quando a gente começa a fazer a leitura do material. Eu peguei aqui, retirei um trecho, o trecho foi extraído de um prontuário de 1904 e destaca, com alguma ironia do psiquiatra que escreveu, o fato do acusado supostamente vangloriar-se dos seus crimes em espanhol. E aí no prontuário está escrito isso, né? Criminoso vindo da cadeia, depois de ter ferido muitas pessoas e matado 2, foi perseguido e preso no mato de um arrebalde da cidade. Lembra-se do fato, vangloria-se disso, expendendo nessas ocasiões uma série de considerações perfeitamente espanholas sobre a sua dignidade e honra. Não tem noção normal de moral, senão selvagem, porque diz estar muito bem nesta casa, desde que lhe dão comida e cama. Então, acho que esse trecho é um trecho interessante, né, que mostra realmente essa sequestração. Eu separei aqui também uma fala do Juliano Moreira, de um artigo publicado em 1925, que corrobora, né, com isso que eu estou comentando com vocês. O Juliano Moreira, em 1925, escreveu o seguinte: de nada nos servirá envidar esforços no sentido de melhorar as condições de saúde física e mental da nossa gente, se tivermos sempre a chegar novas levas de tais indesejáveis. Se os bons princípios do verdadeiro internacionalismo já tivessem bem estabilizados, eu pediria que os próprios países que, por circunstâncias sociais de sobra conhecidas, tivessem de fornecer imigrantes, também se preocupassem com a seleção física e psíquica dos que tivessem de deixar a pátria em procura de novos lares. Então, Juliano Moreira claramente diz, olha, se vierem aqui encher o saco, né, resumindo, quer dizer, que venham, mas que venham selecionados. Então, acho que esse texto do Juliano Moreira, ele reforça esses achados dos prontuários, né, dessa sequestração de estrangeiros e dessa política higienista bastante direcionada, especialmente no início do século XX. Outro dado, né, interessante, quer dizer, em relação aos crimes, os chamados crimes de honra são frequentes e também crimes relacionados à exploração do trabalho.
em vários prontuários que eu li, né, eu li situações como essa, né, de uma pessoa que trabalhava na terra, né, constantemente explorada, e num dado momento se rebela, enfim, entra num embate com o dono da fazenda, vai lá, mata e é mandado para o manicômio judiciário, especialmente estrangeiros que tinham vindo para cá com essa missão, com essa função. Um outro dado interessante é, apesar dos autos policiais, dos boletins de ocorrência, vamos dizer assim, dos autos policiais descreverem o estrangeiro como ocioso ou como amigo da ociosidade, como o Gustavo, cadê o Gustavo? Não sei se ele está aqui ainda. Gustavo Tareló falou de manhã. Os prontuários clínicos analisados revelaram um contraponto interessante a essa caracterização, né? A maior parte dos internados tinha uma profissão e trabalho na ocasião do crime, e que, de fato, a gente só consegue descobrir à medida que você vai lendo a história, o relato, né? E você consegue perceber essas contradições. Mas lá na descrição do policial, no auto de polícia, consta esse vagabundo, esse ocioso, esse briguento, né? Essa pessoa que fica aqui atrapalhando a vida cotidiana. Então, tem aqui algumas profissões: açougueiro, alfaiate, barbeiro, cambista, carpinteiro, profissões, guarda-livros, jornaleiro, lavrador, operário, enfim. Algumas profissões bem típicas, específicas da época. Aqui, né, o exame médico legal promove, de fato, o duplo delito. O que se observa com frequência nos laudos psiquiátricos dos exames médicos legais é que a averiguação da demência ou não no momento do crime cede espaço para outros atributos do delinquente criminoso. Então, aqui eu fotografei um prontuário, um dos prontuários que eu li, e que sugere essa ideia, né, que eu comentei com vocês anteriormente, do Foucault, sobre essa retroatividade, sobre esse resgate da vida anterior como um indicativo, como um atestado da periculosidade. Então, aqui, esse trecho, esse prontuário, conta a história de um homem que, enfim, assassinou um amigo, depois que suspeitou que ele pudesse trair, né, ter um caso com a sua esposa. E aqui diz, né, Cope viveu em Ancona até os 10 anos, e foi, durante alguns meses, entregador de encomendas de um alfaiate. Já nessa época, fumava, bebia e era onanista. Não frequentava a escola, mas aprendia com a sua mãe a ler e a escrever. Aos 10 anos, veio para o Brasil, auxiliando seus pais, que eram mestres de obras, enfim. Eu tirei só um trecho, mas é muito interessante quando a gente lê esse prontuário e encontra, ao longo do relato, né, dessa narrativa médica, que produz esse objeto de periculosidade, essa outra pessoa que é o sujeito da periculosidade, como essa ideia da retroatividade é presente como um atestado da loucura criminosa. Enfim, o que eu tinha, acho que meu tempo já deu? Bom, o que eu tinha para trazer é isso, né? Muito obrigada.